E aí, galera, sejam bem-vindos à nossa aula. E, gente, vamos falar aqui sobre a história da matemática para a gente começar a nossa sequência de aulas sobre matemática básica, tá? Matemática básica é uma parte muito importante para quem quer estudar física, então se você tem dificuldade com matemática básica, dá uma olhada nessa playlist, vê com calma. Talvez seja só uma coisa que você tem dúvida, procure então aqui. Se for o caso de ver tudo, veja tudo, beleza? E é isso, galera. Bem, para não mostrar para vocês a surpresa que eu tenho para a aula de hoje, eu coloquei aqui o Einstein, né? Full size aqui na nossa frente para que a gente consiga não ter spoiler algum, mas vamos tirar agora, tá? Certo. O que a gente vai falar hoje, né? Como eu falei, a história da matemática. E a história da matemática, assim como boa parte dos nossos conhecimentos, ela vai surgir lá na pré-história, né? Quando a humanidade ainda não tem lá muitas ferramentas para poder se organizar, para poder fazer algum tipo de comércio, esse tipo de coisa, né? Então, a gente começa com a humanidade novamente tendo aquela curiosidade de querer entender o que significa isso, como é que funciona tal coisa, como é que eu posso, sei lá, isso aqui parece que é 2. Lógico que eles não falaram isso de primeira, né? Mas se perceberam, né, que existia uma coisa assim de semelhança. Poxa, eu tenho duas coisas, eu posso pensar então que se eu tenho duas coisas, sei lá, 2 pedaços de carne vão durar não sei quantos dias. Eu tô pegando aqui um exemplo muito grosseiro, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem que a história da matemática na pré-história, ela começa com coisas muito básicas, tá? A humanidade começa a perceber alguns detalhes, como a questão de eu tenho uma coisa, tenho outra coisa, agora eu tenho duas coisas. Isso pode ser realmente um conhecimento muito comum pra gente, né? Mas para eles era uma coisa incrível. E obviamente, com a evolução do pensamento, algumas aplicações, a gente vai ter, como eu coloquei aqui, as primeiras aplicações. E para representar isso, eu coloquei 2 porquinhos aqui, tá? Não sei se está muito parecido com um porquinho, né? Mas eu tentei fazer o nosso porquinho aqui. Bem, de que forma poderia ser utilizada então a matemática depois de um tempo? Cara, comércio. Então as pessoas elas poderiam calcular para fazer algum tipo de troca. Algumas aplicações com relação a terreno, né? Demarcações, territórios. Esse tipo de coisa, a matemática acaba sendo utilizada e começa a criar-se uma organização das pessoas. Mas lembrando que na pré-história a gente já tinha uma forma de organização também. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei aqui, ó, 3, né, palitinhos, com um palitinho aqui cortando eles, né? Isso era a forma como poderia ser feito naquela época. As pessoas elas riscavam para poder ter controle, poder compreender a contagem das coisas. Então esses riscos aqui ajudavam bastante a contabilizar, né? E aí quando chega mais na frente a gente tem comércio e tudo mais, começa a ter outras aplicações. Nisso a gente começa a pensar então na aritmética e na álgebra, certo? O que seria a aritmética? De forma bem simples, tá, gente? Porque isso aqui existem áreas de estudo para você se aprofundar, mas você que é do ensino médio, você que é do ensino fundamental, você que está precisando estudar matemática básica, isso aqui pode ser interessante para você, tá? Essa informação, porque pode despertar em você vontade depois de aprofundar mais esse estudo, certo? A aritmética basicamente vai ser um campo da matemática que vai ficar com o estudo de números e algumas operações básicas. Então, mais, subtração, mais, ou então adição, né? Que a gente fala. Adição, subtração, multiplicação, divisão, certo? E a álgebra seria o quê? A álgebra já é aquele tipo de campo que mexe com número e letra. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, 2x, você tem a função, né, do primeiro grau ali. Então esse tipo de situação que a gente está mexendo agora com números e símbolos, que a gente pode chamar, tá? A gente vai dizer que é álgebra. E o que significaria a letra? Vocês já devem saber o que significa, mas só recapitulando, a letra, quando ela aparece, é porque ela é uma variável, ela pode assumir algum valor numérico. E esse valor numérico pode ser um valor fixo ou então um valor realmente variável, pode ser qualquer valor. Depende muito do contexto que você está tendo ali para resolver uma questão e tudo mais. Porém, lembre-se, tá? Aritmética e álgebra são basicamente essas coisas. Depois disso, a gente chega na geometria e no cálculo. Geometria também é muito conhecido de vocês,
Geometria quando a gente está falando de cálculo de área, cálculo de volume. Então, geometria ela traz para a gente essa noção espacial, né? Como é que a gente pode entender o espaço ao nosso redor? Mas também é uma parte da matemática, né? É uma área da matemática que ela pode sim destrinchar para outras coisas mais avançadas, porém, para você que está tendo uma introdução à matemática básica, eu imagino que isso aqui já seja o suficiente só para te situar, certo? Então, novamente, geometria, cálculo de volume, área, tá? A gente poder fazer também algumas deduções, né? Algumas propriedades de algumas figuras, esse tipo de coisa. Por fim, a gente chega no cálculo. Gente, vocês que são do fundamental ensino médio, o cálculo em si, vocês não precisam se preocupar. Isso aqui é um conteúdo mais avançado que a gente normalmente vai ver no superior, tá? Então, assim, não precisa se preocupar com isso, a não ser que você vá fazer algum tipo de prova onde cobre isso, ou então você esteja na universidade. Porém, eu vou explicar para vocês, tá? Até aqui, tudo que a gente está fazendo matematicamente, né? É trabalhar com coisas, digamos assim, fáceis e previsíveis de serem calculadas. 2 porcos vão ser 2 porcos, né? Tipo, não tem como surgir um terceiro porco do nada. Aritmética são aqui as operações, falando só sobre números. Álgebra, número com letra, mesmo sendo complicadinho, né? Um pouquinho mais difícil, a gente entende. Agora, o que é o cálculo? O cálculo foi desenvolvido justamente para a gente poder lidar com problemas que mexem com variações, por exemplo. A gente fala de taxa de variação, a gente pode falar da velocidade de um carro. Um carro nunca ele vai ter uma velocidade constante, ele tem que reduzir, aumentar, depois parar. Então, não existia até então uma ferramenta que pudesse trabalhar com essas variações de forma legal. Então, o cálculo ele surge justamente para isso, tá? Ele trabalha dessa forma. E a gente tem a integral e a derivada, certo? Então, basicamente, essa seria assim um resumão da história da matemática de forma muito simples, tá? Deixando bem claro para vocês, até porque o tamanho da aula não é muito grande, mas tá aí para vocês poderem ter uma noção e a gente poder agora dar continuidade aos próximos assuntos que vão ser mesmo conteúdo, tá? Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Para poder ver as próximas aulas e tudo mais. E se quiser, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula. Se quiser falar alguma curiosidade, fica à vontade. Considere os comentários aqui do meu canal como se fosse um fórum, onde vocês podem compartilhar ideias de vocês, onde vocês podem ajudar outras pessoas que têm dúvidas. Enfim, considerem os comentários como isso, tá? Um fórum onde a gente pode se ajudar e compartilhar mais conhecimento, beleza? Então, vejo vocês aí na nossa próxima aula.